clamo, irmão, irmã, que está aí nos acompanhando, que você agora possa dirigir as suas orações aqui para a Brina, que vai conduzir essa formação nesse dia de hoje. Que possamos pedir uma porção dobrada do Espírito Santo, para que seja a voz de Deus, a voz do Espírito que venha nos falar hoje, e não apenas a voz da Brina. E nós colocamos também nas tuas mãos, Maria, nossa intercessora, tu que és a mãe, a alma máter desse grupo. Conduz a Brina com seus braços ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pela Brina, Santa Mãe de Deus, para que ela seja digna das promessas de Cristo. Amém. Sois bem-aventurada, Virgem Maria, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Boa noite a todos vocês, queridos filhos do Carisma que nos acompanham, queridos irmãos. Vamos dar sequência aqui então, né, João, a nossa conversa, o nosso bate-papo para a nossa formação, dessa parte de aprofundamento do nosso conhecimento de si. Então, assim, Elaine, né, que gosta de perguntar, pode mandar suas perguntas, a nossa irmã está aqui, vai passando para mim, o meu celular não está funcionando para eu estar acompanhando, mas aí a gente vai pegando, né? Então, não esqueçam de mandar, do João está aqui perto, aí ele passa as perguntas. E também anotar, né? Então, pessoas como a Elaine, assim, que gosta de anotar, ó, pode pegar o caderninho, porque hoje vai ter bastante coisa para anotar, tá bom? Deus seja louvado. Então, a gente vai dar uma continuidadezinha, né, desse nosso... Na verdade, funciona de uma forma muito melhor se a gente faz um retiro, né, essa parte desse aprofundamento, assim, de todo o conhecimento, tanto o conhecimento de si como o conhecimento de Deus e o conhecimento do outro, que é essa forma nossa de busca, né, ele funciona muito melhor num retiro, onde a gente pode se retirar, onde a gente pode parar para pensar, escrever, rezar, mas... Então agora, nessa pandemia, tem que funcionar, né? Porque tem muita gente retirada em casa. Exatamente. Então se propõe aí, meu irmão, fazer, né, o seu retiro e fazer o seu aprofundamento, né? O seu estudo, né? É verdade, isso você me fez lembrar, né? Tem essa oportunidade de se retirar. Na semana que a gente começou o isolamento, eu tinha feito a inscrição para um retiro, que eu tinha até conversado com a comadre e tudo, né? Eu tinha feito inscrição para um retiro que há muito tempo eu queria fazer, que era um retiro de silêncio, com o pessoal do Instituto do Verbo Encarnado, né? E a Solange. Aí eu tava, nossa, esse ano eu vou fazer meu retiro de silêncio na Páscoa, que não sei o que, né? Essa semana eles colocaram que eles estão abrindo uma agenda de retiros de silêncio para as pessoas fazerem em casa, né? E aí, assim, os padres acompanhando por WhatsApp e tudo, né? Aí eu pensei assim, esse retiro de silêncio não vai virar para mim não, né? Mas é uma oportunidade mesmo. Aqueles que têm a oportunidade de aproveitar essa graça, né, João? Aproveitar esse momento para fazer com que as coisas sejam diferentes. Eu lembro que uma das primeiras lives que a gente teve, que a gente conversava, se eu não me engano, até foi com a Andressa, que nós falávamos sobre isso. Se a gente imagina que nada vai ser como era antes, né? Que as coisas do jeito que elas estão indo e como estão se evoluindo, e até tantas coisas que estão se aproveitando da pandemia, né? Então nada vai ser como antes. No entanto, a gente pode fazer uma diferença de que se o antes era a gente não ter tempo para Deus, a gente não ter tempo para nós mesmos, a gente não ter tempo para a família, que esse antes nunca volte mesmo, né? Então, que seja uma oportunidade para a gente de fazer a diferença, né? A gente até comentou, não sei se foi na live ou foi antes da live, né? Que eu dizia que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né?
E agora a gente está tendo bastante tempo, né? E isso e aquilo que a gente dizia que ia fazer, estudar, cuidar da saúde, fazer exercício, rezar mais, né? Como é que tá? Né? Deus tirou as nossas desculpas, né? Nossa grande desculpa da falta de tempo. Exatamente. Mas então vamos assim dando, né, nós estávamos falando sobre a dimensão corporal. No encontro passado nós falamos sobre a imagem e semelhança, explicamos, né, o que é essa imagem e semelhança, essa dimensão corporal do homem. O homem, ele foi criado, desejado por Deus. Ele é a única criatura desejada que Deus fez, que foi desejada por si mesmo. Né? Nem os anjos foram desejados por si mesmos. Os anjos, eles foram criados com um objetivo, né? Para Deus, ajudar a Deus governar o mundo e para dar glórias a Deus. Aí os animais, eles foram criados com o objetivo da criação, de servir ao homem, mas o homem não. O homem, ele foi criado por si mesmo. Deus o quis por si mesmo. Somos especiais diante de Deus. Somos singulares para Deus, né? E nós vemos então que nessa nossa dimensão, como um compêndio ali da criação, que nós temos toda essa presença, né, do que é criado em nós, nós somos chamados também, né, a sermos essa imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eu tenho uma potência dentro de mim que é muito, metafisicamente falando, né, uma potência dentro de mim que é muito maior do que a minha natureza, né, do que a minha natureza, e isso é graça. Isso é a graça de Deus habitando em mim, né? Então, só que aí hoje eu queria que a gente entendesse um pouco mais dessa parte humana, né? Alguns diriam assim, né? Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Aí outros, assim, santos, místicos ou teólogos, eles vão dizer, né, que uma filosofia e uma psicologia que seja totalmente ontológica, né, deveria ser a base de formação de todo ser humano, né, de conhecimento de todo ser humano. Porque antigamente... Explica para quem não possa entender o sentido da palavra ontológico. Ontológico, nisso, como a gente já falou em outros encontros, né, o sentido assim de ser, né, da busca de ser, o sentido mais profundo, né? Onde que está a busca do ser individual, do ser humano. Isso que é o sentido ontológico, né? Que aonde está o nosso ser? Está em Deus, de onde nós vemos, né? Nós vemos de Deus e voltamos para Deus. Então esse sentido de quem sou eu, de pertença, né? De que o homem está além do que dessa natureza só racional, porque né? Deus é aquele que é. Exatamente. A gente podia dizer que nós não somos, nós estamos, né? Nós estamos. Nós só seremos quando estivermos junto a Deus, né? Exatamente. Que Ele que é, né? Isso é bem... Sim, exatamente, João, isso mesmo, né? Então, assim, são conhecimentos que é importante pra gente. Então, a gente, por exemplo, tem uma dimensão corporal, né? Infelizmente, muitas pessoas, elas mal se conhecem, né? Quando a gente estava trabalhando isso até nos encontros de mulheres, tudo a gente falando, os áudios das mulheres, a gente falando sobre a mulher aprender a apreciar o seu momento de TPM, o seu momento de fertilidade, né? A fertilidade não apenas para gerar, mas uma fertilidade que gera vida, não a vida apenas de um embrião, mas a vida da criação artística, de colocar as coisas em ordem, né? Porque Deus, ele fez tudo com uma harmonia muito perfeita. Então muitas mulheres às vezes não sabem nem que ovulam, né? Hoje a gente vive numa sociedade assim, né, que as coisas estão tão automática que as pessoas não conseguem ter uma percepção corporal, né? Nossa, o que é essa dorzinha aqui do lado? Aqui, tô com cólica de rim, né? É ovulação, né? Então, tipo assim, essa percepção corporal, ela é muito importante para essa busca nossa do conhecimento. E ela já é um pouco rasa. Agora, imagine essa busca mais profunda, né? Essa busca nossa. Hoje, graças a Deus, a gente vê, né, o João como
psicólogo ele pode até confirmar isso pra gente, que mudou um pouco, né? Mas antigamente você falava assim, meu irmão, vai fazer uma terapia, tal, né? A pessoa já taxava assim, que eu tô precisando disso não, né? Isso aí é coisa pra doido, é coisa pra, né? As pessoas não entendem, ou quando, até mesmo, é que também existe todo, a gente fala de equilíbrio, né? Todo o extremo, de um lado ou de outro, ele é o básico. Até na questão, por exemplo, dos remédios, né? Porque tanto tem aquele que só toma remédio e tem aquele que não quer tomar, né? Mas, por exemplo, as pessoas precisam entender como eu tô com uma dor de cabeça e eu preciso às vezes de um analgésico, às vezes não, às vezes eu vou renunciar, vou oferecer essa dor de cabeça pela salvação das almas do purgatório, uma coisa que eu suporto, mas às vezes eu não posso, eu tenho um trabalho a fazer, tá me incomodando, eu vou lá e tomo um analgésico, melhoro, né? Então, assim, as pessoas, até para se tratarem, porque hoje tem muitas pessoas com patologias psíquicas e que se recusam a se tratar, porque acham que não entendem que a parte da nossa psique, da nossa alma, faz parte da nossa dimensão humana, corporal, física, né? E que precisa ser tratado também. Então, são essas faltas de conhecimento, né? De entendimento que levam muitas vezes a conclusões erradas e as pessoas acabam vivendo de uma forma assim, né? Que a Deus dará, né, por assim dizer. Então, essa parte do conhecimento, eu julgo assim muito importante para a gente ter olhos para isso, né? Porque, por exemplo, assim, nós sabemos que o homem ele é corpo, alma e espírito, né? Ou seja, a soma, como a gente falou, um corpo e alma, né? Só que a nossa alma é uma alma espiritual, então é uma soma, né? A alma ela é eterna, foi o que nós falamos, e a carne ela perece. Né? A carne ela é limitada, o nosso corpo ele é limitado e ele é eterno, né? Ele vai acabar um dia, ele nasce e ele morre. Isso em decorrência de muitas coisas que a gente não vai entrar aqui agora na parte teológica, que a gente já falou, mas temos a promessa de em Jesus, né, nós sermos ressuscitados no último dia. Então essa é a promessa de Deus para nós, e quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo ressuscitará glorioso, e aí essa soma do homem, que segundo alguns místicos e teólogos dizem que quem está no céu está de forma incompleta, estará completa, né? Porque Santa Teresinha, a não ser Nossa Senhora e Nosso Senhor que estão em corpo e alma no céu, Santa Teresinha e todos os outros santos, eles estão apenas em espírito, ou seja, o corpo ainda aguarda a ressurreição, não estão então completos, né? Então isso que é essa nossa dimensão. Mas o que mais nós temos, né? Então assim, qual que como que se relaciona a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, né? De onde que vem esse sentido ontológico que a gente está comentando, né, João? Então, assim, a gente já ouviu falar, por exemplo, que nós temos sentidos, né? Todo mundo já estudou na escola, tem as musiquinha das criancinhas, né, lá de, não sei se é Galinha Pintadinha, o que ou é outros, né, que mostram, ensinando para as crianças, do tato, do olfato e tal. E muitas pessoas sabem sobre isso, mas não entendem o porquê disso. Por que Deus criou isso? Como que isso funciona, né? Então hoje, é lógico que a gente vai tratar disso em outros encontros de uma forma mais explicativa. Hoje é só uma junção de tudo para a gente poder chegar no nosso objetivo, mas é para a gente poder ter esse conhecimento também, né? Então, por exemplo, nós temos um corpo e nós temos uma alma, que está aqui na nossa mente, no nosso intelecto, e essa alma ela é espiritual, ou seja, dentro da minha mente, que aí teologicamente a gente vai falar que é o coração, né? Então assim, a Bíblia, o lugar teológico na Bíblia onde está o coração, não é a sede das emoções como a gente vê aqui no Ocidente, né? Porque as pessoas colocam o coração como a sede das emoções. Teologicamente não, teologicamente na Bíblia quando fala coração está falando da nossa alma, aqui do nosso intelecto, né? Então lá dentro desse intelecto tem um lugar mais profundo que a mim mesmo, que é onde Deus me habita. E
biblicamente nós chamamos de coração, mas que não é esse órgão aqui, né? As emoções para a Bíblia estão mais voltadas para os rins, né? Para essa parte pélvica, e aí a gente vai entender quando a gente dá pincelada de temperamento, né? Todas as coisas. Eu ia até fazer uma pergunta pro compadre, eu faço ao vivo depois. Faz antes para me preparar. Não, mas não é nada demais. Então, assim, ó, como que isso se relaciona dentro de nós, né? Como que funciona todas essas coisas para a gente entender o nosso comportamento, o nosso padrão? Então, nós temos os nossos sentidos. Se a gente for estudar a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, que é difícil demais, né? Muito, assim, complexo, grande, mas é muito explicativo para a gente. Quando eu estudei a Suma Teológica na parte dos anjos, foi quando eu tive, assim, eu estava estudando por causa dos anjos, né? Por causa da nossa espiritualidade, da amizade com o céu, a gente tem muito isso no carisma. E eu fui entendendo também dessa importância de como Deus criou todas as coisas. E quando explicava sobre a ação, por exemplo, dos anjos no homem, eu fui entender assim também essa parte dessa interface, né, que Deus faz do corpo com a mente, que são os sentidos humanos. Porque na Suma Teológica, São Tomás de Aquino explica, né, como que os anjos interagem, né? Através dos nossos sentidos, ele interage conosco e interage também ali no nosso intelecto, né? Fazendo com que sejam gerados em nós nas nossas faculdades mentais, sejam gerados em nós os sentimentos e todas as coisas. Então eu queria dividir um pouquinho pra gente hoje sobre todas essas coisas que nós temos, pra gente poder entender como que é formulado todas essas coisas. Então, nós sabemos que dos nossos sentidos humanos, nós temos o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar. 5 sentidos, né? E esse sentido, existem correntes que colocam outros, né? Mas assim, hoje a gente vai falar de uma forma muito simplificada. Até da parte das faculdades mentais, a gente vai pegar as partes assim, né? Tem gente que coloca a memória em outro lugar. Vou colocar a coisa mais básica possível para que a gente tenha uma compreensão, não para que a gente tenha assim um estudo aprofundado, tá bom? Porque nem é necessário a nós. Então a gente tem esses 5 sentidos e eu costumo, né? Quando eu sempre vou explicar, dando as palestras sobre isso, eu pegava a minha forma de compreender, assim, até pela minha formação ali que eu entendia, né? Como uma máquina, por exemplo. Se você tem um computador, um celular, né? Qualquer coisa eletrônica que você tem a parte de hardware, né? Que é essa parte física aqui, e você tem a parte de software, que são os programas, né? E como que eu acesso tudo isso? Né? Eu vou acessar por um mouse, eu vou acessar pelos teclados, essas são as interfaces. As interfaces que ligam então a máquina, o hardware ao software, né? Se a gente olhar o nosso, como eu disse, né, que tudo que é criado tenta imitar o que Deus já criou, né? Todas as coisas que o homem cria, né? E Satanás tenta também colocar a mão e deturpar, né? Artificialmente, é uma forma de imitar aquilo que Deus já fez. Então a gente pega assim para vocês entenderem, o nosso corpo, a nossa carne aqui, ele é o hardware, né? Ele é a máquina. Aquilo que está na nossa mente, que dá os comandos, até mesmo os comandos do nosso cérebro, para a gente levantar a mão, para a gente fazer isso, para a gente acordar, tudo, são o nosso software, são assim a nossa parte né, ali de programada dentre nós. E como que isso interage? Através dos nossos sentidos. Né? Então, eu tenho olhos, eu enxergo as coisas, eu tenho o meu paladar, eu sinto o gosto. A gente poderia se alimentar sem sentir gosto, mas Deus quis que nós sentíssemos gosto, né? Deus quis isso. Nós temos o tato, onde nós temos a percepção das coisas também, o contato, né? Nós temos o olfato, onde eu sinto o cheiro, a audição, onde eu ouço. Então tudo isso entra dentro de mim e vai aqui para
livremente, né? E através de impulsos, né? Através de tantos, dos hormônios e cargas negativas e positivas, vai fazendo aquele trabalho no nosso cérebro e vão gerando todas as coisas, né? Então esses são os meus sentidos. Deus criou todos os meus sentidos de forma ordenada, né? De forma equilibrada. Hoje nós vivemos uma desordem dos sentidos, né? Basta a gente olhar as redes sociais para ver como as pessoas se tratam aqui, para a gente entender. E o pior perigo disso tudo é que a gente, né, segundo São Tomás de Aquino, como que os anjos de Deus interagem conosco? Através dos nossos sentidos. Os padres do deserto, eles têm vários tratados que eles falam sobre isso, onde eles dizem assim, né, tem até uma frase muito famosa, acho que não sei se é de Santo Antão, que ele diz assim, né, não julgueis, ainda que esteja vendo o seu irmão pecar, não julgueis. Né? E aí ele conta uma historinha de... Né, vou contar muito por cima, né? Ele conta a historinha de que um irmão viu... Dois irmãos. Dois... Caminhando, viram uma mulher. E tem o da mulher e o da lebrezinha também, né? E assim, eu ia falar, mas que aí viu e eles acharam que a moita se mexeu. Aí o irmão... ele já colocou na cabeça assim, o fulano tá com uma mulher, tá fornicando naquela moita. E chegou a enxergar o irmão fornicando na moita. E só que quando foi mexer na moita, era uma lebre que saiu correndo, né? Mas eu vi, mas por quê? Porque o demônio, ele é capaz de fazer a gente enxergar, né? Então, assim, a gente não sabe dessa ação através da nossa imaginação, porque muitas vezes a nossa imaginação, a nossa intuição, essas coisas se tornam verdades absolutas se elas estão em desordem, e é capaz de fazer. Então às vezes eu vou e falo uma coisa, e às vezes eu até falo ríspido. O João me perguntou, eu respondi uma coisa ríspida, mas eu não respondi ríspida com ele. Às vezes eu estou ríspida comigo mesmo por algum, né? O João, ele já conclui, ela está brava comigo. E isso se torna uma verdade, mas eu tenho certeza, ou às vezes, né, eu tenho certeza que ela está brava comigo. O Satanás pode te fazer você enxergar assim, porque é assim que ele, é através daquilo que entra nos nossos sentidos, que ele vai fazer essa verdade chegar dentro de nós, né? Então, os sentidos desordenados é um grande perigo para aquilo que nós vivemos hoje, que eu falei que é uma grande artimanha de Satanás, que são as gaiolas emocionais, que são essas desordens emocionais. Então, através desses sentidos desordenados, é que nós damos as aberturas para que o mal, né, interaja. Só que a gente tem que entender assim como o mal interage, o bem também interage. Então, a gente precisa saber quem que a gente ouve, né? E aí vai da gente ter o equilíbrio também nas nossas faculdades mentais, né, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, hoje a gente vê e a gente vai tentar tratar isso ainda, né, nessa parte do conhecimento de si, quando a gente for falar sobre as terapias, né, as formas de se tratar, o tato, a desordem do tato, esse mundo erotizado, essa sexualidade que a gente está vendo hoje, essas coisas, né, do olfato, né, o olfato diz que é uma das que foi menos corrompido, né? Porque o olfato ele liga muito diretamente à memória. Então, se você tem, se a sua memória ela é trabalhada, o olfato ele pode ser um grande aliado. Mas eu só estou dando uma pincelada em tudo, né? Porque a gente vai falar tudo disso detalhadamente. A audição, né? A audição ela chega diretamente ali no nosso coração. Tem a música, ou as palavras, aquela palavra de maldição, ou aquela palavra de bênção, todas essas coisas que nós vamos ver depois, né? Aí a nossa visão, a janela da nossa alma, né? Aquilo que nós permitimos deixar com que entre diretamente na nossa alma através dos nossos olhos. E o paladar, né? Que a gente vê, alguém estava conversando comigo, brincando, né? Falava assim, o que acontece? Mostrou para mim uma foto das pessoas na década de 60, na década de 70, tudo magrinha, né? A maioria mostrou fotos assim, sabe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo magrinho assim, né? Aí falou assim, o que tinha, né? Era uma mostrando a foto, mostrando a reportagem.
a grande maior parte do que tinha era que a causa é a indústria alimentícia, é a engenharia de alimentos. Né? Por quê? Porque ela começou por uma questão de hedonismo, porque se fosse só pela questão da sobrevivência, né, se trabalharia muito também a preservação do saudável, do natural, né, dos alimentos, mas aquela coisa do hedonismo, do prazer, do gosto, do gostoso. O paladar das pessoas foram desaprendendo, então a onda fast food foi quando começou, aí os lanches, os batata frita, o sundae, todas essas coisas. Antigamente não se tinha isso, antigamente as pessoas comiam muito mais saudável, né? E essa desordem no paladar, e a desordem na saúde, a desordem de todas essas coisas, levou-se a muitas outras desordens também, né? Que interferiram na saúde do ser humano. Então, são todas essas coisas que a gente precisa olhar para a gente ver o que a gente pode fazer e até mudar. Hoje nós conversávamos até, né, a Tati pedindo oração, a gente rezando pela menina Giovana, né, que está com leucemia, e a Tati falando, né, de um apelo da mãe, falando para tomar cuidado com a alimentação das crianças, né. Aí a gente falava sobre isso. A criança, principalmente, o paladar dela é formado, né? Porque todo paladar é formado. O que eu como aqui, e tem um aspecto cultural, o que eu como aqui, fulano não come lá, e assim por diante, né? Então, o como é perigoso se a gente deixa a criança apenas ao gosto dela. Porque o gosto dela, ela vai tender aquilo que o paladar vai se ativar, e essas coisas industrializadas, essas coisas que buscam o prazer, o sabor acima de tudo, eles são os primeiros que dominam. E quando eles dominam, vai ser muito difícil depois gostar de outra coisa. Aprende, né? Mas aí você tem que forçar, você tem que forçar a criança a comer, você tem que falar, não, pelo menos um pouquinho, e fazer experimentar, e todo um trabalho. Né? Então a gente vê hoje nessa questão dos sentidos uma desordem total, e não foi nessa desordem que Deus criou, né? Num sentido geral. Só que é culpa de quem? É culpa nossa? Não, eu acho que de repente pode ser culpa nossa a gente saber disso e não fazer nada, mas a culpa não é nossa, porque olha quanto tempo que a gente está numa sociedade, numa engenharia social que nos levou a isso. Nós crescemos em meio a isso, né? Eu me lembro que quando eu comi um cachorro-quente pela primeira vez, e eu não estou falando nem que não pode comer, que não é nada disso, gente, estou falando da desordem, né? Olha o nosso saquinho aqui queimando. Mas eu me lembro assim, né, que eu era criança, meu irmão me colocou na garupa da bicicleta dele, me levou para frente da escola, foi a primeira vez que eu experimentei um cachorro-quente. Para mim foi a coisa mais gostosa do mundo. Né? Eu falei, meu Deus, não existe uma coisa mais gostosa do que isso, aqueles molhos, aquelas coisas assim, né? Então, assim, a gente aprende, cria, gosta e vai gostando mesmo. Só que se você não tem um relacionamento com o paladar, com o tato, com o olfato, com a audição, com a visão, que seja um relacionamento sadio, você vai virar ele não apenas para a sua função, porque qual que foi a função do paladar? Né? Qual que foi a função da audição? Qual que foi a função da visão? A função do tato, né? Muito ligada à sexualidade. Será que foi que a função é só o prazer? Então é isso que nós precisamos buscar, né? Então essa questão da ordenação dos nossos sentidos é algo muito importante. Então a gente saber que do jeito que está não é o projeto original de Deus, é um primeiro passo para a gente entender aonde que eu preciso chegar, né? Então assim, num contexto geral da sociedade, e é por isso que a igreja incentiva então a ascese, né? O jejum, a penitência, o rezar em joelho, né? E tantas outras coisas. Por que a igreja ela incentiva tanto isso? Para que a gente possa tentar voltar de alguma forma a esse projeto original, tá? Então, assim, o que entra pelos nossos sentidos, né? Como eu estava dizendo lá da interface, do mouse, do tecladinho, ele é captado pelas nossas faculdades mentais, que vão gerar em nós as emoções, os sentimentos. Mas o que é faculdade mental, né?
Tem gente que já ouviu, mas tem gente que nunca nem ouviu falar sobre isso, né, João? Porque, assim, não faz parte, não tem curiosidade, não busca. Hoje até que não, porque eu acho que... Eu não entendo muito de coaching, né? Mas, quer dizer, não entendo muito não, entendo nada. Mas eu sei que tá uma onda agora de coaching que virou moda, né? O João pode entender mais sobre isso até para explicar um pouco. Isso aqui não tem nada a ver com coaching, viu, gente? É porque agora eu sei disso, né? Porque sabe-se que agora, por causa dessa onda de coaching, desses negócios, muitas pessoas começaram a se perguntar e procurar saber sobre isso, né? Mas isso não tem nada a ver com coaching, né? Nem sei qual que é o objetivo, a definição e mais disso tudo, né? Mas aqueles que também não sabem nada de coaching, aqueles que nunca pararam para perguntar, isso faz parte, né, da nossa antropologia fisiológica, né? O que é antropologia fisiológica? Como eu coloquei, como colocaram, né, lá da comunidade falando que a gente ia falar sobre isso. É uma matéria da filosofia. E como a gente falou lá no início, que a filosofia e a psicologia ontológica, ela é um estudo que deveria estar nas escolas, deveria fazer parte da formação humana de todo o indivíduo, né? De todos. Então, isso que nós estamos falando não tem a ver com empoderamento, não tem a ver com coach, tem a ver com antropologia fisiológica, né? Um estudo da filosofia, do qual nós, da filosofia não ideológica também, né? Da filosofia raiz, né? Da filosofia raiz, não da filosofia Nutella, tá bom? Então, assim, nós temos, então, nossa mente. O que comporta a nossa mente? Os nossos pensamentos, aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Então, dentro da nossa mente, da nossa alma, a alma no sentido de psique mesmo, né? Psique, que aí é onde tem também lá dentro, e a nossa alma, a alma do ser humano, ela é uma alma, então, que é espiritual. Então, além das nossas faculdades mentais, porque, por exemplo, assim, alguns animais, eles vão ter faculdades mentais, né? O animal, ele lembra das coisas, ele, né? Se você bate dizem que o elefante tem memória, né? O pessoal até fala memória de elefante, né? Que ele não se esquece das coisas, diz que as baleias têm intuição, e assim por diante. Os animais têm umas faculdades mentais. Então, até agora, nós estamos falando do nível material e instintivo, mas a diferença é que, além das faculdades mentais, o ser humano ele tem as faculdades espirituais, né? Mas vamos ficar primeiro nas faculdades mentais. Quais são as faculdades mentais, então? A imaginação, primeira de tudo, né? Não que tenha uma ordem, tá? Assim, eu que estou pegando aleatório, não existe uma ordem de prioridade. Ou se alguém fosse aprofundar, vai encontrar outros elementos, né? Mas para o nosso estudo aqui. Santa Teresa, ela definia a imaginação como a louca da casa, né? Por quê? Porque a imaginação é um grande perigo, né? Vou dar um exemplo, sei lá, deixa eu tentar criar um exemplo aqui. Um exemplo que, vamos supor, né? O João, né? O João que está aqui comigo, vou usar o exemplo do João. O João, ele está aqui comigo e o João, ele viu a Cássia na porta da casa dele conversando com o carteiro, né? Então, ele primeiro entrou a mensagem pelos olhos, ele ouviu, né? Ele ouviu tal, e aí assim, de repente ele viu, aí ele ouve ela rindo. Ai, mas você é demais, ela vai falar isso, né? Aí ele olha para aquilo lá de longe, ele tá só observando, né? Aí ele percebe que aquele carteiro era... Estou usando da imaginação, tá, gente? Ele percebe que aquele carteiro era um primeiro namorado da Cássia, que eles estavam conversando. Só que eles é o primeiro namorado, mas eles são amigos também. E de repente abriu a porta, nossa, você aqui, você tá trabalhando, não sei o quê, e começou a conversar e tal. E o João tá observando tudo aquilo, né? Então o João, ele viu
Aí o que aconteceu? A memória dele ativou uma lembrança de que aquela pessoa era um ex-namorado, alguém que ela conhecia. Aí ele viu ele rindo, aí ele já teve uma imaginação do que será que eles estão falando. Ela está gostando de ter visto ele. Eles estão falando do quê? Então, vocês estão entendendo como que foi formulado ali o pensamento? Aí depois, quando a gente vai para as outras partes, né, que eu explico depois, mas só para a gente concluir esse exemplo. Aí o que o João vai fazer com isso? Ele vai usar das outras faculdades mentais, né, dele, que a gente, né, uma percepção, a razão, né? E aí ele vai racionalizar isso, vai pensar e depois ele vai tentar não tirar conclusão e vai chegar lá e oi fulano, né? E vai falar, tudo bem com você? Tudo, tá, não sei o quê. Ou ele não vai falar nada, ou ele pode simplesmente soltar os cachorros e chegar lá, o que tá acontecendo aqui, né? Que história é essa? Por causa de uma conclusão. Então, é um exemplo muito bobinho que eu dei ali, né? Mas para vocês entenderem como que são formuladas as coisas na nossa cabeça, né? Então, assim, e a imaginação é essa, que é a louca da casa, por quê? Porque a imaginação começa a imaginar um monte de coisa. Nossa, quanto tempo será que ele é carteiro aqui? Será que nos dias que eu estou lá na biblioteca ele vem entregar também? Será que faz tempo que eles estão batendo papinho e ela nem me contou? A imaginação começa já a criar um monte de coisa, né? Então, assim, é um exemplo da imaginação. Aí outra faculdade que a gente tem, depois a gente usa os exemplos para continuar, é a força de vontade. O que é a nossa... Lembra que a gente comentou sobre a vontade e a força de vontade, né? Essa força de vontade é aquilo que materializa a imaginação. Brina, a imaginação é a louca da casa, então ela é ruim? Não, ela foi criada por Deus, ela foi desejada por Deus. A imaginação existe. Nós estamos falando hoje aqui por uma tecnologia porque alguém teve uma capacidade imaginativa e fez essa tecnologia. É a louca da casa porque a imaginação pode tudo, né? Pode tudo. Pode fazer as maiores loucuras, né? Mas pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Se tiver ordenada, a imaginação é uma fonte riquíssima, né? Sim. De tesouros, né? Exatamente. As ideias vêm todas da imaginação. Então, todas as coisas boas... alguém teve que imaginar para colocar. E aí a imaginação de mão dada com a força de vontade é que criam as coisas. Porque a força de vontade é o que materializa a imaginação, tanto boa como ruim. A força de vontade do João de repente de ser boa e falar esperar, eu vou perguntar para a Cássia depois, gera uma conversa, um diálogo entre eles, ele vai entender melhor a situação com mais argumentos. A força de vontade dele, guiado pela imaginação louca, ele vai chegar soltando os cachorros e chutando tudo e falar, o que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, a força de vontade é uma das nossas faculdades mentais. Aí a gente tem também a intuição. Intuição, como as pessoas falam do sexto sentido, tal, né? Mas não é só nessa questão de sexto sentido. Intuição é uma faculdade que nós temos mesmo. Né? A gente vai sentindo sinais, sentimentos, sensações, né? E você vai tendo uma intuição do que, né? O que é melhor para a minha vida, o que não é, né? Nossa, eu senti uma brisazinha, pode ser que vai chover, é melhor eu levar um guarda-chuva, né? De uma forma mais rasa de se dizer. Então, a intuição também ajuda a gente a formular os pensamentos na nossa cachola aqui, né? Só para vocês entenderem. Tudo isso trabalha junto. Aí tem a memória. Algumas pessoas colocam a memória numa coisa à parte, mas eu prefiro colocar ela aqui para a gente entender. E a memória ela é muito importante. Tanto que a gente vai ter uma parte todinha só de ordenação da memória. Porque a memória é onde a gente guarda todos os nossos acontecimentos. Então, todo o nosso passado, até o passado de 1 minuto atrás, 10 minutos atrás, ele está armazenado. E aí, o que vai ser armazenado, a gente vai ter a memória afetiva, que são as coisas que a gente não lembra no nosso consciente, mas a gente sente alguma coisa em relação àquilo. Então, porque o nosso cérebro ele é uma máquina potentíssima, né? E acho que o João poderia falar disso mais do que eu aqui, né? Se a gente tivesse combinado, ele teria mais autoridade para estar falando sobre isso. Então, assim, tudo isso
nossa mente, mesmo aquilo que a gente não lembra, mesmo aquilo que a gente não sabe, está lá armazenado, como num disco rígido, como numa pasta não acessável dentro da nossa cabeça, mas está lá. E gera em nós sentimentos. Às vezes você viveu uma coisa na sua infância, um trauma que você, por alguma defesa pessoal, você foi lá e guardou numa pastinha que ninguém pode mexer mais e abrir, mas aquela memória afetiva está lá. Então, quando acontece uma coisa semelhante, você tem uma angústia, né? Ou um sentimento de medo, depende de qual tipo de emoção que aquilo te provocou, né? Então, assim, a memória ela é muito importante. E a memória, quando a gente for tratar dela, a gente vai ver importante. Por quê? Porque um dos principais, o maior pecado, né, segundo Amedeo Tintini, e a gente vai declarar isso junto com, né, porque dá uma confusão quando a gente vai falar de orgulho e a soberba que foi que precipitou Lúcifer no inferno, né? Mas o maior pecado, segundo ele, está no esquecimento, né? Então, se a gente não trabalha a nossa memória, se a gente não toma consciência da nossa memória, que ela precisa ser trabalhada, a gente cai no esquecimento. Que esquecimento? Esquecimento de Deus. É o esquecimento que faz com que as pessoas abandonem a Deus, que as pessoas abandonem a vocação, que se esqueçam do chamado, né? E assim por diante. Que horas são aí pra gente? Para não... 9? E aí depois a gente tem também a nossa percepção. Percepção é um ponto de vista. Eu acho tão importante isso porque as pessoas elas não entendem tantas vezes, João, que a percepção ela varia conforme o ambiente da pessoa, conforme aquilo que ela viveu. E percepção, ela não é uma verdade absoluta, ela é aquilo que a pessoa vê. Porque às vezes eu não estou negando a verdade absoluta que é Cristo, vocês vão entender. Mas, por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, né, de percepção, que eu gosto de fazer muito sobre isso, né? Então, eu tenho aqui vou colocar um emotion aqui, só para vocês entenderem. Então, assim, tem duas pessoas aqui diante dessa minha cena. Então, eu tenho o meu menininho do cabelinho arrepiado aqui, ele olha isso aqui, ele vai falar que é o número 6, né? Vai falar que é o número 6. Aí o meu outro menininho aqui, ele vai olhar esse número na percepção que ele tá. 9. Ele vai falar que é o número 9. Quem tá errado? Né? Ambos estão corretos. Na percepção de um menininho aqui, né? Colocando de novo para vocês, na percepção de um, ele está vendo 9, está correto. Na percepção do outro, ele está vendo 6, está correto. Então, a percepção ela é muito isso, ela depende muito do contexto. Então, eu vejo muitas pessoas que são intolerantes e elas brigam por política, brigam por time de futebol, brigam por gostos pessoais, sendo que cada um tem a sua verdade, que não é a verdade absoluta. Então, nós não estamos falando da verdade absoluta, que a gente vai falar depois, mas que são apenas percepções e brigam à toa, porque o outro tem as suas razões para formular aquele tipo de pensamento, aquele outro tem as suas outras razões para formular os seus outros tipos de pensamento e assim por diante. Então é muito bom a gente entender que a nossa mente ela tem isso. Então a minha percepção ela pode ser diferente do João, ela pode ser diferente da percepção da Solange, ela vai ser diferente da percepção da Elaine e assim por diante, né? E outros terem uma percepção normal. E aí nós temos também a razão. Essa razão é a nossa mente consciente, né? A mente dos nossos estudos, aquilo que nossa mente questionadora, aquilo que está dentro do nosso conhecimento, que a gente busca entender. Essa é a nossa razão. Então essas são as nossas faculdades mentais, né? E aí, vou acelerar um pouco para a gente conseguir falar tudo, né? Aí a gente vai ter também a parte da nossa alma, onde ela tem faculdades espirituais. E aí, para a gente entender melhor, eu coloco assim como 3 tipos de faculdades, né, para a gente compreender melhor. Então, a primeira faculdade espiritual que nós temos é a inteligência.
A inteligência ela é uma faculdade da alma, uma faculdade espiritual da alma, que ela nos leva a conhecer a verdade e o bem. Aí essa verdade, eu estou falando da verdade absoluta. É aqui, nessa inteligência, é aqui dentro, é dentro aqui dessas faculdades espirituais que está a nossa imagem e semelhança com Deus. Aqui que Deus nos habita. Porque nós podemos dizer que Deus, ele é inteligência e vontade. E as nossas faculdades espirituais, elas são inteligência, vontade e sentimentos. Né? Então, é aqui que está aquele lugar secreto. É aqui que está aquele eu mais íntimo do que a mim mesmo, onde Deus se encontra. Né? Onde eu posso deixar ser governado por Deus, ser governado pelo Espírito Santo. Então, um é a inteligência, o outro é a vontade. E o que é a vontade? A vontade é uma faculdade espiritual da alma que nos leva à realização do bem captado pela inteligência. Então, a vontade, que não é a força de vontade, é a minha vontade diante das coisas, né? Ela me leva a realizar, né, aquilo que o Espírito, né, porque quando a gente está falando da inteligência, eu estou falando quando o Espírito Santo me habita, quando a graça me habita, que a gente falou da presença objetiva, né, no nosso primeiro encontro, a presença objetiva, que é a presença da graça, não uma presença de intensidade ali, onde a pedra tem a presença de Deus, aquela presença de Deus que sustenta no ser, mas aquilo que é da minha potência além de mim mesmo, né? A presença objetiva da graça, Deus mesmo que me habita. Então, isso em mim, ali, esse Espírito Santo, essa presença de Deus em mim, ela ilumina a minha inteligência. E quando a minha inteligência ela é iluminada, ela faz o convite para a vontade. Aí a minha vontade faz aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é para o bem, aquilo que é o kalos, né? E os sentimentos, né? Mas os sentimentos, eles são o menos importante na ordem, porque aí a gente pode até dizer assim, a antropologia fisiológica, eles para mostrar as faculdades espirituais, eles colocam como um triângulo de cabeça para baixo. Então a gente vai chamar inteligência de I, vontade de V e sentimentos de S. Se tudo ocorre bem, é assim que as coisas vão estar, né? Então a minha inteligência, ela vai convidar ela vai ser iluminada pelo Espírito Santo, vai convidar a minha vontade e eu vou agir segundo aquilo do Espírito, vou agir segundo o que é belo, segundo o que faz bem e segundo aquilo que é verdadeiro. E aí os sentimentos, eles vão ser gerados, é um sentimento de paz por fazer a vontade de Deus, né? Ou um sentimento, às vezes, sei lá, né, de renúncia. Se as coisas não correm bem, né, é aquilo que o Padre Paulo Ricardo costuma dizer, que é quando o cavaleiro não tem controle sobre o cavalo, aí o negócio é o contrário. Aí o que acontece? Os sentimentos, eles dominam tudo, o sentimento, a vontade domina tudo, e a minha vontade só faz o que quer, a minha inteligência é esquecida. Né? Então, essa que é a simbologia para a gente entender. Né? Então, é muito importante para a gente entender isso, por quê? Porque os sentimentos, eles são importantes, eles são criados por Deus, mas eles não são o mais importante. Né? Se assim fosse, é que hoje, como eu disse, né, quando a gente está no retiro, a gente se adequa, aqui a gente tem horas, tudo, né? Mas se assim fosse, como que Jesus poderia dizer pra gente assim, ó, amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos perseguem. Por mais santo que eu seja, né, dizem que até os anjos sentem ira, né? Porque os anjos, quando vê a gente negando a Deus, têm vontade de nos detonar, né? Então, assim, se por mais santo que eu seja, alguém me fez mal, eu não vou ter sentimentos de amor, né?
mas Deus está falando para que eu ame. Então Ele está tirando o amor de uma atitude de sentimento emocional para uma atitude de vontade, né? Para uma atitude de vontade ali dentro da minha decisão, dentro daquilo que eu escolho segundo o Espírito. Então, os sentimentos, eles são importantes, mas eles não são o prioritário, porque o sentimento, ele é como se fosse assim, eu pego tudo aquilo que as minhas faculdades, eu pego o meu corpo e minha mente, né? Então, assim, o João diante da Cássia com o ex-namorado no portão, né? Os sentimentos que foram gerados através daquilo que entrou pelos meus sentidos, aquilo que foi formulado pelas minhas faculdades mentais, e agora o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Se eu deixo os meus sentimentos dominar, às vezes os meus sentimentos me enganam, até porque Satanás pode enfiar. E ele, gente, e não se assuste nem tenham medo com isso, porque nós somos tentados 1 milhão de vezes por dia. Satanás está o tempo todo aqui, os anjos de Deus são todos. A gente tem um anjo da guarda que não sai do nosso lado o tempo todo justamente por causa disso, porque somos tentados constantemente, né? E as pessoas, elas temem muito quando se fala, por exemplo, do mundo angelical, temem quando se fala de coisas extraordinárias, de possessões e tentações e tal, e o mais perigoso é o ordinário. É a gente dar vazão àquilo que é ordinário, que o inimigo está colocando na gente cotidianamente, né? E como vencer isso? É a gente não dar tanta vazão aos nossos sentimentos. E aí você vê dessa cilada, né, João, dos tempos de hoje, desse perigo, dessas gaiolas emocionais, do que Satanás está fazendo com as pessoas, com o mundo de hoje, né? Então, o perigo que existe nisso tudo, por que a gente fala dessa importância de ordenar os sentimentos, de ordenar as emoções, de buscar essa cura? Então, é nesse sentido, é para que a nossa faculdades espirituais estejam também no lugar certo para dar voz ao Espírito Santo. Tá? Algum comentário, vocês, sobre isso, para eu continuar, para não ficar correndo? Não, a Sandra diz assim, decisão de amar. Para isso precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, tocados na inteligência e na vontade. É isso mesmo. E aí então, só que aí é um aspecto que eu não vou começar a falar hoje com vocês, mas eu queria dar essa introdução porque eu vou prender um bom tempo, nosso curso é demorado, a Alma Mater vai demorar muito com isso, né? Eu queria prender um bom tempo com esse livro aqui, então eu vou entender. Então a gente entendeu esse comportamento de como é o ser humano. Nós entendemos que como é formado os pensamentos, como que a minha imagem e semelhança, como que o Espírito Santo vai agir em mim, como que eu vou trabalhar. Aí dentro disso, então, do geral de como funciona o ser humano, ainda existe a particularidade de cada um. Né? Existe a particularidade de cada um, que cada ser humano é único, é singular para Deus. Deus tem um relacionamento único com cada um e cada um é individual, né? É a historinha lá me veio em mente isso agora, por causa das crianças, eu acho, lá do Daniel do floco de neve. Cada floco de neve é único, né? Mexendo muito com criança é o que me veio em mente. Mas então assim, ó, dentro dessas nossas singularidades, o que vai nos diferir, nós temos então também o nosso temperamento, o nosso caráter e a nossa personalidade. Né? Então eu vou dar só uma pincelada para vocês, porque a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então dentro do nosso temperamento, o que é o nosso temperamento? São os aspectos da nossa personalidade, né? Que eu vou explicar o que é também, mas que são mais direcionados, que é, por exemplo, assim, mais o humor de cada um, e é uma predestinação biológica. Pode falar. A Laine está pedindo para repetir a da razão. A parte que você fala da razão. Da faculdade mental da razão, a faculdade mental da razão, ela é a nossa mente consciente. Nossa mente consciente, aquilo que nós questionamos, aquilo que nós pensamos e elaboramos. Quando eu penso assim, o que é um temperamento? Um temperamento é uma predestinação biológica de humor, hereditária, algo que eu recebo hereditariamente e que me
predetermina, né, o meu comportamento, a minha ação. Eu usei a minha razão, o meu conhecimento. Isso que é a faculdade da razão, é quando nós pegamos aquela informação que nós captamos, ou por audição ou por visão, e nós racionalizamos ela, tá? Então, assim, aí então o temperamento é isso, né? O temperamento, a gente conhece muito de temperamento, existem outras formas, o mais conhecido que a gente ouve falar de temperamento é o dos 4, né? Que é lá por causa de Hipócrates, que é o filósofo grego, pai da medicina, né? Hipócrates falava sobre os fluidos que vão dentro do corpo humano, e essa fluidez é que determinava o humor. Então daí se originou o que eles foram estudar, que é o fleumático, que é o líquido da linfa, o sanguíneo, que é o sangue, o colérico, que é a bilis, o melancólico, que é essa contrabilis ou bilis negra, que é o que eu ia perguntar para o compadre, né? Mas a gente está corrido, depois a gente fala disso em outro encontro. Né? Então, assim, ele determina, através desses temperamentos, esses são os mais conhecidos porque vem dessa origem da filosofia grega, né, de Hipócrates, e o temperamento, ele é algo assim que é meu, eu recebi, eu tenho, ele não muda. O meu temperamento, o que eu posso fazer é dominá-lo. Aí tem o curso do Padre Paulo Ricardo, né, falando sobre os temperamentos, que ele dá muitas dicas, tal, né, e assim por diante. A gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre isso em outro momento, tá bom? Aí, além do temperamento, a gente nasce com ele. Um bebê já nasce com temperamento. Se você vê um bebê que é chorão, e porque reclama, ele tem um temperamento, aquele bebê que é mais calminho, que não, né, tem que acordar para mamar, é o temperamento dele, nasceu com ele. Já a personalidade de uma criança, ela vai ser formada por volta dos 7 anos, que é a união do temperamento dela mais a soma ali de padrões do ambiente, do que ela vive no ambiente. Isso vai formar a personalidade da pessoa, tá? Desse da personalidade, e a gente vai falar sobre isso também, eu gosto muito da psicologia dos padres do deserto, né? Eu gosto muito ali do que, estudando Evagrio Póntico principalmente, né? Evagrio Póntico, ele é um pouco conhecido porque muitos dos escritos deles, não esse em suma, né? Mas muitos dos escritos foram taxados com um viés gnóstico, então foi deixado um pouco de lado. Mas esse estudo em si, por exemplo, é onde para mim, Evagrio Póntico, né, não só para mim, mas para muitos outros estudiosos assim, dessa área, ele coloca como um grande psicólogo da patrística, né? E ele numerava a personalidade nas paixões da alma, aquilo que os exicastas iam chamar dos legismóis ou legismóis, né? Então, por exemplo, assim, um padrão. Metafisicamente, a gente compreende assim, que uma coisa aconteceu 1 ou 2 vezes, foi uma coincidência. Depois de 3 vezes acontecendo, pode-se formar um padrão, né? Então, ele via que um padrão de comportamento da pessoa ia formando esse tipo de personalidade. Então, ele pegava as paixões da alma, os demônios da alma, como ele chamava também, né? E esses tipos de comportamento iam determinando a personalidade, não temperamento, tá? E essas personalidades, então, elas eram ligadas por essas paixões, né? Que eram 8 tipos de paixões. Alguns séculos mais tarde, se eu não me engano, uns 4 séculos ou 3 séculos depois, veio o Papa Gregório Magno, catalogou isso de Gregório, né? Fez um estudo mais profundo, retirou o medo, que eram 8, né? Retirou o medo e deu origem ao que nós temos hoje, que são os 7 pecados capitais, né? Capitais por quê? Porque vem de cabeça, de mente, né? São os pecados que ficam na nossa mente, que dominam a nossa mente, que geram outros pecados. Por isso que são os pecados capitais. Então, por isso que eu estou falando dessa origem, que é muito
cristã, muito católica mesmo, né? De Evagrio Pontico, dos Padres do Deserto. E aí, quando estuda-se personalidade, eu gosto muito também do Eneagrama, apesar de ter muito medo de falar do Eneagrama. Por quê? Porque o Eneagrama ele foi baseado nesses estudos de Evagrio Pontico e do Papa Gregório ali também. Só que o Eneagrama ele voltou para o medo que tinha sido tirado e colocou ainda mais um outro pecado, né? Ele acrescentou mais um. E quem adaptou isso tudo foram os monges sofistas, lá pelo século V, mais ou menos, eles reuniram esse estudo e formaram este estudo de personalidade, onde a pessoa, através da sua paixão, ela pode fazer uma alavanca de santidade através da virtude oposta. Hoje dá-se o medo de falar muito sobre isso também, por causa que os atuais gnosticaram muito isso, ficou muito esotérico, mas isso, gente, é uma ferramenta, não tem nada a ver com gnose, com nada a ver, né? É aquilo que a gente falava do átrio lá do Mosteiro de São Bento. Você entra no átrio do Mosteiro de São Bento, você olha para o céu, você vê os signos do zodíaco. Todos eles estão lá. Por quê? Porque é aquela filosofia, aquele estudo, né, do ser humano, do homem, dos astros, das coisas, que não tem nada a ver, que é apenas um estudo de conhecimento, que não tem nada a ver com religião, essas coisas de nova era que o povo está querendo fazer, né? Então, mas quando se busca um conhecimento pela busca dos padres do deserto, pelas buscas dos pecados, das paixões, isso é muito positivo para a gente poder também se conhecer. Por quê? Porque a personalidade ela pode ser mudada. E alguns dizem que ela até varia um pouco, segundo quando você é criança, quando você é adulto, quando você é mais idoso, ela vai variando. Então, você varia, diferente de um temperamento que você só domina, uma personalidade você vai mudando, quando for mudando os seus padrões e o ambiente que você está também, né, para uma santidade. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Então, nós vamos falar sobre tudo isso detalhado, estudado, né? E o João vai me ajudar muito, né, João? Mas aí, assim, eu queria, antes disso, a gente vai recorrer este livro aqui. Esse doutor Dan Montgomery. Esse livro ele é um livro muito bom e eu quis passar esse livro com vocês, por quê? Porque não se encontra mais esse livro para vender. Eu acho que ele até, hoje quem cuida da associação, da fundação dele é o filho dele, né? Porque ele já é falecido, né? E eu queria até ler o testemunho dele, é um pouquinho grande, mas eu queria ler pra gente esse testemunho dele, porque acho que vai facilitar bastante para depois a gente encerrar. E a gente vai passar porque ele criou um estudo sobre a personalidade, onde ele mostra a ação do Espírito Santo lá nesse centro dessas faculdades espirituais e como o Espírito Santo vem e transforma tudo a nossa vida e como o Espírito Santo ele pode vir e formar a nossa personalidade. Então, assim, é fantástico para o nosso crescimento humano. E aí ele diz assim aqui, né? E aí é lógico que ele vai usar de técnicas, né? Por isso que eu acho importante. Não sei se vocês já ouviram falar da bússola do eu, né? Essa bússola do eu. São coisas de conhecimento psicológico, conhecimento cristão também, para a gente fazer uma busca do autoconhecimento, tá bom? Então ele diz assim, né? Que e tudo isso tendo como ponto de partida Cristo, né? Porque Jesus, ele se encarnou. Quando ele se encarnou, como a gente falou no encontro passado, Jesus, ele teve todos os sentimentos. Jesus era tudo ordenado, né? As faculdades eram ordenadas. E ele fala que a personalidade de Jesus era uma das personalidades mais equilibradas que existia. E aí ele fala, né? O impacto da personalidade de Cristo sobre os outros era contagiante e fazia as pessoas atingir transformações surpreendentes. João, o filho do trovão, tornou-se o discípulo amado. O impulsivo Pedro mudou para Cefas, a rocha.
Maria Madalena, mulher dissoluta, veio a ser uma mulher serena, cheia de dignidade e fé. Todos os que seguiam fielmente o Senhor encontravam seu espírito dentro de si, realizando os impulsos de seu amor. Né? E aí ele começa a contar a experiência dele. Deixa eu ver se dá tempo de eu acabar lendo isso aqui, Cássia. Acho que dá, né? Eu vou ler, porque como o livro não se encontra, né, João? Eu acho que vale a pena. Então ele diz, eu vou ler para você o testemunho dele, tá? Ele é lá de Las Vegas, né? Então ele fala assim: Las Vegas, no estado do Novo México, era um lugar perigoso na minha adolescência, nos últimos anos da década de 50. Talvez fosse um retorno ao passado selvagem do oeste americano. Num ano tivemos 21 homicídios, alguns bem de frente ao cinema local. Era crime demais para uma pequena cidade de 14 mil habitantes. Certa vez vi um homem descendo pela Grande Avenue, portando uma arma de caça. Ele se virou rapidamente e apontou a arma para mim. Antes que eu pudesse reagir, voltou a arma contra si mesmo e puxou o gatilho. Nunca me senti seguro como criança em Las Vegas. Estava sempre com medo. Comecei a vida como um menino cordado e curioso. Colecionava selos, soltava pipa e criava uma espécie de lagarto. Dentro de uma caixa, eu cuidava de uma velha tartaruga chamada Conk Conk. Mas ao chegar à 6ª série, minha vida mudou. Né? Eu acho importante, né? Porque ele vai falando das mudanças, a interferência do ambiente na vida dele. Né? Uma tarde, ao andar de trenó, fui atacado por um bando de garotos. O chefe deles, Jairo, me esmurrou até eu cair desacordado no meio da neve. 2 amigos me arrastaram até a minha casa. Anos depois, Jairo foi parar numa casa de correção por ter assassinado seu pai. No 1º grau, passei muito tempo evitando ser surrado. Meu melhor amigo Luiz morava numa pequena rua das proximidades. Era esperto e brincalhão. Estudávamos juntos, íamos juntos à escola e procurávamos defender-nos mutuamente. Era a única pessoa com quem eu podia rir. Mas, apesar de nossa amizade, ia crescendo dentro de mim uma química agitada de emoções sombrias. É muito importante esse testemunho para a gente ver esse contexto da transformação. Aos 15 anos, recebi a última surra da vida. Alguns elementos de uma gangue me atacaram na hora da merenda e me esmurraram com socos ingleses. Na semana seguinte, encontrei-me com o garoto mais forte da escola. Seus irmãos mais velhos eram campeões de boxe da categoria Luvas de Ouro. Tinha uma tatuagem de cascavel num dos braços e no outro uma faca enterrada num coração. Pedi-lhe que me ensinasse a lutar. Tivemos 10 sessões brutais no ginásio esportivo. Na última sessão, alguma coisa dentro de mim me falava com impertinência, como uma corda reteçada. Nunca mais vou tolerar isso da parte de quem quer que seja. Apliquei-me um golpe de direita cheio de malícia que o nocauteou. Quando ele desabou, senti uma onda atordoante de força e vinganças brutais. Durante uma semana, corri atrás de um dos elementos que me havia agredido na escola da merenda escolar e o esmurrei devidamente. No dia seguinte, 3 de seus colegas me encurralaram numa ruela. Arrasei o líder deles. Os outros fugiram. De repente, me deu vontade de lutar com todos os que me olhavam de viés. Quando meu professor de latim ameaçou mandar meu diretor por mau comportamento em classe, prometi que haveria de destruir o seu carro se o fizesse. Ele voltou atrás, então eu me senti poderoso. Eu já não queria mais apenas me defender, eu pretendia provar quem eu era. Certa noite, aos 16 anos, convidei um grupo de colegas para uma festa em minha casa. Luiz e eu fizemos ponches e sanduíches. Dancei com a minha namorada Márcia a nossa música. Então, alguns garotos mais velhos entraram para serem convidados. Um deles era Mauro, vizinho nosso e centroavante do time de futebol. Disse a Mauro e seus amigos que dessem-o fora. Mauro olhou para mim surpreso. Este olhar foi o bastante. Derrubei-o no chão
e ali cobriu de socos. Foram necessários 3 garotos para apartar a briga. Luiz e Márcia olhavam horrorizados os amigos de Mauro carregando-o para fora do carro. Se eu não me defender, quem fará? Pensava eu. Todavia, bem no fundo, dentro de mim, sentia-me abalado. Mauro nada tinha feito que merecesse aquele ataque furioso. Comecei a beber nos fins de semana. Era como querer apagar o fogo com gasolina. Certa noite de sábado, voltava de uma caçada com alguns amigos. Chegamos perto de uma moto com 2 ocupantes, Carlos e Júlio, da dupla de arruaceiros que me haviam surrado no 1º grau. Gritei para Bruno, que estava na direção. Encosta perto deles. Então enfiei a arma pelo vidro do carro afora e apenas alguns metros de distância da cabeça de Júlio. Ele olhou para mim horrorizado. Eu estava contente por ele saber por que ele apontava a arma. Preparei a arma e a coloquei na minha mira. Levantei o cano alguns centímetros acima da cabeça de Júlio antes de puxar o gatilho. O estampido da arma os fez voar para fora da estrada e rodopiar numa vala onde ficaram praguejando contra nós, enquanto o motor roncava e dávamos o fora. Estava completamente descontrolado. Meus pais foram chamados a comparecer diante do diretor para explicar por que eu estava bebendo. Todos os meus amigos me abandonaram, com exceção de Luiz. Então, certa noite, investi contra ele. Discutimos numa festa. Luiz foi embora com alguns amigos num carro. Eu fiquei transtornado, com medo, com a traição e a raiva. Pulei para dentro do meu carro e parti em perseguição, o velocímetro ultrapassando a casa dos 100. Alcancei-o numa parada de sinal. A adrenalina subiu ao máximo quando pulei para fora do carro e corri para o lado do carona onde Luiz estava sentado. Não teve tempo de descer o vidro da janela. Esmurrei-o quanto pude. Alguns socos atingiram furiosamente a estrutura de aço da janela, lacerando as juntas do meu dedo. Mas não senti dor, apenas raiva. Desse dia, posso ainda recordar o olhar de medo e confusão estampados no rosto de Luiz quando suquei seguidamente. Aquilo que a gente fala, né, da emoção dominando ali a razão, a vontade, né? Eu havia perdido meu melhor amigo e só tinha razões para me censurar. Sentia-me muito mal. Você precisa controlar a raiva, dizia-me a mim mesmo. Estava ficando maníaco. Resolvi corrigir-me. Podia controlar as coisas. Por algum tempo a vida correu mansamente, mas ao término do 2º grau, Márcia rompeu comigo e começou a ter encontros com Marcelo, o novo garotão da cidade. Tive vontade de matá-lo. Marcelo deu uma grande festa no salão do baile, no Hotel Castanada. Todos foram convidados, menos eu. Tomei uns bons tragos e em seguida peguei o meu carro e fui até a festa. Dirigi-me à porta do hotel e pedi para entrar. Quando as anfitriãs pediram para ver o meu convite, eu fiquei doido. Gritei para Marcelo por cima dos braços e corpos dos pais que desesperadamente tentavam segurar-me. Se for homem, vem aqui fora lutar. Ao fundo estava tocando uma canção romântica. Todos os garotos pararam de dançar e olharam para mim. A vodka e a sede de vingança me faziam sentir como se eu pudesse lutar contra todos. Só quando um dos pais de Marcelo pegou no telefone para ligar para a polícia que eu desisti. Ainda dominado pela fúria que me secava, pulei para dentro do carro e arranquei o pneu cantando no asfalto e o rádio no mais alto volume. No fundo do coração, odiava a situação que chegara. Onde estava aquela criança sensível que outrora eu tinha sido? Desde então jamais me viram rir ou sorrir. Eu tinha uma expressão fria, um olhar fixo para manter as pessoas à distância. Cavava um buraco cada vez mais fundo para mim mesmo e parecia não ter mais saída. 4 noites depois da ameaça que fizera a Marcelo na festa, voltava a pé para casa com meia garrafa de vodka enfiada no meu velho casaco de couro. O ar frio de outono gelava minha face. Passei por uma antiga igreja na esquina entre a universidade e a Rua 8. Ao parar no sinal, o som de música chegou aos ouvidos. Olha os anjos agindo. Eu não gostava de igreja, odiava música de órgão, mas uma estranha sensação nasceu dentro de mim.
uma energia cordial que vinha da igreja e me convidava a entrar pelas portas grandes e duplas de carvalho. O sinal vermelho ficou verde, parei um instante, a música morreu. O que dirão se eu entrar? Comecei a atravessar a rua, mas a corda do meu coração que me arrastava ficou mais retessada. Subitamente voltei atrás e subi os degraus que levavam àquela grande porta dupla. Abri uma e entrei. Era um culto litúrgico de quarta-feira à noite. Algumas cabeças se viraram quando eu entrei e percebi que as pessoas me reconheceram. Senti o sangue subir as faces e entrei logo no primeiro assento que vi. Provavelmente me expulsariam dali, imaginei. Mas em vez disso, a cordialidade que me tocara o coração no sinal da rua parecia mais pessoal, como uma presença. O padre falara de Cristo. Dissera que Jesus podia entrar na vida de uma pessoa através do coração e trazer paz em qualquer circunstância da vida. Subitamente me dei conta de um grande vazio dentro de mim e um desejo ardente tão profundo que eu não tinha palavras para exprimi-lo. Ele me consumia por dentro. Eu queria a paz que Deus me podia dar. Vi que sem aquela paz eu morreria. Depois do culto, aproximei-me da mesa da comunhão. Pedi a Cristo que entrasse em meu violento coração e me trouxesse paz. Eu vos entrego a minha vida, rezava. Quando me levantei, o calor do seu amor me inundou e as lágrimas correram pelas minhas faces. Onde anteriormente havia um grande vazio, uma paz indescritível tomou conta de todo o meu ser. Pela primeira vez, enquanto posso recordar-me, eu não tinha mais medo. A caminho da escola na manhã seguinte, reconheci Marcelo, que caminhava sozinho do outro lado da rua. Quando corri para ele, atirou os livros no chão numa posição de defesa e disse: "Você vai me bater, Montgomery?" gritou ele. "Marcelo", disse eu, parado na frente dele, "quero lhe pedir desculpa por ter me comportado tão estupidamente na sua festa." Estendi a mão. Marcelo me olhou com desconfiança. "É alguma cilada?" perguntou ele. "Não", respondi. "Algo incrível aconteceu na última noite. Ainda não entendi bem, mas não quero mais brigar. Quero ser apenas amigo." Marcelo olhou nos meus olhos e em seguida tocou a minha mão. "Muito bem, Dani. Eu acredito em você." Aquele aperto de mão foi o começo. Gastei muito tempo naquele ano na escola pedindo desculpa a todas as pessoas que eu havia ofendido. Foi difícil, mas a paz invadiu meu coração e meu envolvimento na igreja me serviram de estímulo para continuar no caminho do bem. Ao longo dos anos que se seguiram, tive a experiência do mais fascinante paradoxo. Deus transformou a minha violência suspeita em ira e empatia, em confiança e amor, do pecado à virtude oposta, né? Depois me chamou para ser um psicólogo clínico. Tenho servido a ele no Ministério do Aconselhamento e da Psicoterapia por quase 25 anos. E aí ele explica, aí ele fala, né, que esse ensinamento que ele está dando foi escrito para todos aqueles que encontram-se diante da pergunta: quem sou eu? Sentem ansiedade em frente aos relacionamentos? São acometidos por depressão? Vivem amarrados pela timidez? Têm história de explosões hostis? Sentem apatia com relação à vida espiritual? Sentem-se culpados com frequência? São excessivamente compulsivos? Necessitam recuperar-se de um passado de muito sofrimento? Precisam da aprovação de todo mundo? Têm problemas em tomar decisões? Têm vida familiar difícil? Desejam caminhar mais perto de Deus? Então, todas essas pessoas que sentem isso, né, é o que esses ensinamentos que a gente vai tratar, né, através desse livro no decorrer dos encontros, pretendem nos ajudar. Se você se identificou, né, com algum dessas perguntas, né, quem sou eu, se sente ansioso, tem depressão, algumas várias, vários, né? Então que fique conosco, né? É formativo, às vezes é difícil, às vezes requer atenção, mas vale a pena percorrer este caminho, né, rumo a dentro de nós mesmos, né, Ju? Ajuda a gente a encerrar então, né? Então vamos responder a primeira pergunta aí. Quem é você, meu irmão?
barro tu vieste, moldado à mão de Deus, num toque de amor, a vida floresceu. Contempla agora em ti o Pai que te criou, a tudo deu a vida, mas a ti deu amor. Tua vida é um sopro de Deus, do seu amor, é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Tua vida é um sopro de Deus, do seu amor, é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. E nós queremos terminar louvando e bendizendo a Deus, que nos traz essa verdade. Todos nós, irmãos e irmãs, somos sopro de Deus, temos beleza, temos valor, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diga isso, você que nos está assistindo, no íntimo do seu ser: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho beleza, eu tenho valor. Não importa em que situação nós nos encontremos, para Deus nada é impossível. Ele nos quer junto a Ele, Ele nos quer feliz, Ele nos quer santos. Pedimos a intercessão de Maria, que ela possa vir novamente, nos conduzir sempre a seu Filho Jesus. E encerrando essa noite, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.